Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima, cirurgiã e traumatologista bucomaxilofacial, e no vídeo de hoje vamos conversar brevemente sobre um procedimento chamado bichectomia. Nome complexo, não é mesmo? Vamos entender da onde vem esse nome. O nome bichectomia vem devido a um anatomista francês chamado Marie-François Bichat. Esse anatomista que descobriu que essa gordurinha que nós temos aqui na nossa face, ela não era uma glândula, que antes os outros anatomistas observavam essa região e chamavam de glândula molar, porque ela está localizada muito próxima aos nossos dentes molares. Então antes era chamado de glândula molar. Então o anatomista Marie-François observou detalhadamente esse local, essa região, e descobriu que não era uma glândula, e sim uma gordura. Então por isso que o nome desse local se chama gordura de Bichat, devido ao anatomista. Certo, doutora? E o que significa a cirurgia bichectomia? A cirurgia de bichectomia é uma cirurgia que está localizada numa região muito nobre na nossa face. Apesar de ser uma cirurgia simples, ela deve ser realizada por um profissional que tenha grande conhecimento de anatomia, certo? Porque ela está localizada numa região onde nós temos nervo facial, que é o nervo que dá toda a motricidade da nossa face, que ele traz o movimento dos nossos músculos da mímica facial. Está localizado muito próximo à saída do ducto parotídeo, que é o canalzinho onde sai a saliva da nossa glândula parótida, certo? E também ela está localizada entre dois músculos, o músculo masseter e o músculo bucinador. É uma cirurgia onde a gente faz uma incisão, um corte muito pequeno, realizado dentro da nossa cavidade bucal, dentro da boca, não fica nenhuma cicatriz por fora do rosto, tá? Mas ela tem que ser muito bem realizada, tá? Como eu falei, o profissional que vai realizar essa técnica cirúrgica, apesar de ser uma cirurgia que a gente fala simples, uma cirurgia de um tempo de duração muito curta, ela tem que ser realizada por um profissional que tenha grande conhecimento cirúrgico e anatômico, ok? A gordura de Bichat, quando a gente fala que vai realizar a bichectomia, a gente pensa, poxa, mas vai ficar muito fino no meu rosto, vou ficar com aquele aspecto cadavérico, aquele aspecto muito afundado. Não vai acontecer isso, tá? Porque essa gordura, ela é uma gordura muito extensa, onde ela é separada, em 4 extensões, tá? Nós temos a extensão temporal, a extensão pterico-palatina, extensão pterigoidea e uma pequena porção que se chama extensão bucal. Quando a gente realiza a cirurgia da bichectomia, é só essa pequena porção, a porção bucal, que vai ser removida. As outras extensões dessa gordura vão se manter no local. Então, para a gente ter um aspecto que vai melhorar a face do paciente e principalmente, a principal indicação, da bichectomia é a remoção dessa gordura para pacientes que fazem mordiscamento, que mordem muito a bochecha, devido a esse volume de gordura. Então, quando a gente faz a remoção só dessa extensão bucal, dessa pequena extensão, o paciente vai ficar com um aspecto saudável, certo? E outra coisa, para o paciente não ficar com um aspecto estranho na face, ela tem que ser super bem indicada para perfil facial correto, certo? Não são todos os pacientes que é indicada a bichectomia. Dependendo do perfil facial desse paciente, aí sim, o paciente pode ficar com um aspecto estranho, um aspecto que está adoecido, que está com esse rosto muito afundado. Então não são todos os pacientes que têm a indicação de remover a gordura de Bichat, certo? Apenas pacientes que têm o perfil do rosto bem redondinho ou rosto mais ovalado, esses pacientes são indicados a fazer a remoção da gordura de Bichat. Pacientes que têm o aspecto do rosto mais triangular, esses pacientes a gente contraindica. Esses pacientes, se fizerem a remoção da gordura, vai ficar com aspecto de paciente que está adoecido, ok? E uma pergunta muito frequente. Doutora, se eu remover a minha gordura de Bichat, não vou ficar com o rosto mais caidinho? Não vou ter uma maior flacidez dessa região que a gente fala do bulldog? Não, isso não vai acontecer, tá?
Porque a gordura de Bichat é uma gordura que está localizada numa porção mais profunda da nossa face, tá? E quem dá esse aspecto de rostinho de bulldogzinho, caidinho aqui do ladinho do rosto, são as gorduras superficiais da nossa face, que com o passar dos anos é muito comum da gente ter a queda desses colchinhos gordurosos superficiais, tá? Então a gente vai ter a queda dos colchinhos de gordura nessa região abaixo do globo ocular, abaixo da órbita. Esses colchinhos de gordura vão ter o derretimento, vamos falar assim, da nossa face. Eles começam a deslizar desta porção da face e vão parar toda nessa região aqui, o bulldogzinho. A gordura de Bichat não vai ocasionar isso, pois ela está numa superfície mais profunda. Então, se você remover a gordura de Bichat, você não vai ter a flacidez da face, tá? A flacidez da face ela vai ocorrer de qualquer maneira. Ela não é ocasionada pela remoção de gordura de Bichat. Ela é ocasionada pelo colchinho de gorduras mais superficiais, que vão ter esse deslocamento com o passar dos anos e vão cair nessa porção mais inferior da nossa face, certo? A gordura de Bichat, como eu falei, ela está localizada em uma porção mais profunda, entre os músculos bucinador e o músculo masseter, certo? Que ambos os músculos fazem parte da nossa ação de mastigação. Então, o bucinador, ele é um músculo considerado da expressão facial, mas que ele vai atuar em conjunto na nossa mastigação, que é um músculo que ele é responsável por tirar todo o resíduo de alimento que fica aqui no cantinho da nossa boca, quando a gente está se alimentando, para levar até o centro, né, da cavidade bucal, para formar o bolo alimentar. E o músculo masseter é um músculo baixinho, curtinho, que a gente tem aqui na nossa face e que é um músculo muito forte, muito potente para mastigação. Então a gordura está localizada nesta região, entre esses dois músculos. Então ela está muito profunda. Então não é ela que vai ocasionar o bulldogzinho, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode perguntar pra gente que vai ser um prazer em responder.